Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos à 23ª CEAL, Semana das Engenharias, Arquitetura e Urbanismo. Eu, professor Paulo Romano Resquilian, mediarei essa conversa junto com os professores Fábio Almeida e Vini Pedra, que são aqui os nossos companheiros de trabalho, anfitriões desta palestra. A CEAL é um evento anual que proporciona aos alunos da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo da Univap uma sólida formação técnica, científica e profissional. Lembramos também que nesse evento são apresentadas palestras e minicursos das áreas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica e Espaço, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Está conosco o palestrante, o professor mestre Celso Aparecido Sampaio, que vai falar sobre a palestra A Atuação do Arquiteto Urbanista em Mutirão e Autogestão e o papel do canteiro na sua formação. Mas antes de começar a explanação dele, né, e agradecemos desde já a sua presença, eu já vou passar a palavra a ele para que ele possa se apresentar, iniciar a sua fala. Boa noite, Celso. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paulo, professor Fábio e a professora, esqueci o nome dela. Vini. Vini, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito bacana para mim estar aqui com vocês hoje. Eu gosto muito da profissão de arquiteto e de professor. Então, eu acho que é sempre uma grande oportunidade falar com estudantes e falar com colegas e discutir um pouco a nossa prática profissional e um pouco a pesquisa que a gente desenvolve, né? E vem desenvolvendo. Então, inicialmente, além do agradecimento aqui, aproveitando que nós estamos muito próximo do Dia dos Professores, Dia dos Professores foi dia 15, eu queria fazer um agradecimento especial ao Paulo, porque eu sou professor graças ao Paulo. Eu fui convidado há mais de 25 anos atrás a ingressar como professor na Universidade de Taubaté e, desde então, me tornei professor como segunda profissão. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje com o Paulo, justamente tão próximo do Dia dos Professores. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por isso, porque ele me abriu a possibilidade de uma nova possibilidade, enfim, de profissão tão encantadora quanto que é a de arquiteto e urbanista. Então, obrigado, Paulo, especialmente. Bom, eu preparei uma apresentação e nesta apresentação, enfim, eu começo justamente falando um pouco de mim, me apresentando. Então, eu sou arquiteto urbanista, formado pela Universidade Mackenzie, no final dos anos de 1980. Fiz mestrado na USP de São Carlos, onde eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre um conjunto de habitações, um conjunto de excelência que fica em São José dos Campos, que é o CTA. Então, o CTA foi objeto do meu mestrado, especialmente todo o processo do concurso público que fez com que Oscar Niemeyer ganhasse a possibilidade de projetar o conjunto e depois ser executado pelo seu próprio escritório, e também um estudo sobre o cotidiano nas moradias do CTA. Sou doutorando atualmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e tenho um escritório de arquitetura que trabalha na área de habitação popular, urbanismo, e também faço doutorado atualmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, trabalhando um pouco com política para cortiços e aluguel popular nos últimos 30 anos em São Paulo. Eu começo, então, a minha apresentação dentro do tema que me coube, que é falar um pouco sobre as políticas de autogestão, a prática de assessoria técnica e o canteiro,
a partir da nossa realidade nos anos que antecederam a Constituição Federal, né? Nós tivemos um período onde a produção habitacional era justamente esta imagem que a gente vê aqui, esta imagem é da cidade de Tiradentes, no extremo leste da cidade de São Paulo, e ela data dos anos de 1980, e era este o padrão de cidade que a gente construía para a moradia para os pobres, e era este o padrão, portanto, que se colocava como alternativa para as pessoas morarem. No entanto, nesse mesmo período, final dos anos de 1980, um pouco antes do final do Banco Nacional de Habitação, nos últimos anos da ditadura militar, nós já tínhamos um movimento crescente dentro das favelas da região metropolitana em prol da ligação de infraestrutura básica, porque era um momento socioeconômico bastante difícil, em que as pessoas não viam como alternativa, dado que não conseguiam acessar mesmo aquele tipo de moradia que a gente viu há pouco, não tinham como alternativa a não ser procurar as ocupações das áreas mais sensíveis e frágeis da cidade, como as favelas. E as favelas sem infraestrutura começam a se organizar para reivindicar do Estado as ligações de condições mínimas de habitabilidade, como água, luz e esgoto. Ao mesmo tempo, essa organização ela faz com que a população preocupada com a sua própria condição e não vendo outra alternativa que não a favela, e não havendo espaço para a favela para todas as pessoas que se viam nessa condição, começam a perceber que era importante pressionar o Estado para que o Estado discutisse uma nova forma de moradia, uma nova possibilidade de moradia que poderia ser muito bem com a participação das pessoas. Dado que nós não tínhamos recursos para prover de moradia todo o déficit que nós tínhamos, era importante, então, pensar que a participação popular poderia ser um caminho. E isso já estava indicado. No final do BNH, nós temos alguns programas habitacionais, como o programa João de Barro, que possibilita com que, com o apoio do poder público, as pessoas pudessem autoconstruir as suas casas. Esta imagem é uma ocupação no extremo leste da cidade de São Paulo, em 1986. Eu fiz esta foto, eu estava no terceiro ano da faculdade e já começava me interessar por essas questões como um caminho possível de prática profissional. Em 1989, já formado, nós, eu e um grupo de amigos, hoje colegas, professores, apoiamos uma ocupação também na zona leste da cidade de São Paulo, em 1989, que é a Fazenda da Juta. O movimento, já nesses 3 anos, entre 86 e 89, já tinha uma organização bastante grande e já se articulava em discutir com o Estado esta possibilidade de criar uma política em que a participação das pessoas na construção das suas casas fossem uma alternativa. Então, nascia aí um germen do que a gente veio a chamar logo a seguir de autogestão, processos de mutirão em autogestão. Então, esta sempre foi a bandeira do movimento Sem Terra Urbano, que é ocupar, resistir e construir. E nós temos aqui, esta apresentação eu vou deixar com vocês, nós temos aqui um vídeo produzido o ano passado, ele foi concluído o ano passado, outubro do ano passado, que é a história do Movimento Sem Terra da Leste 1, contando um pouco todo o percurso de luta, desde esse período, que eu dei uma passada muito rápida, até a produção mais atual que a Leste 1 tem na cidade. Também em 1989, nós tivemos em São Paulo, assim como em outros municípios, a eleição de uma prefeitura democrática e que, muito alinhada com os movimentos sociais, vai propor um programa bastante amplo e abrangente de produção habitacional e voltado às preocupações sociais. Habitacional na área da saúde, na área da educação. Então, a prefeita Luísa Erundina foi eleita dentro do Partido dos Trabalhadores. Eu acho que até o processo de eleição, esse processo de eleição poderia render até uma aula exclusiva,
porque ela foi eleita num momento de bastante conflito dentro do próprio partido, que não tinha muita clareza de que ela era a melhor candidata. Ao mesmo tempo, a sociedade, naquele momento, refletia sobre qual era o melhor caminho da cidade, e aí, numa mudança muito rápida de cenário, no final da eleição, a Luiz Erundina ganha essa eleição e vem muito fortemente apoiada pelos movimentos sociais e pela universidade. Nós temos secretários extremamente expressivos nesse período. Paulo Freire foi secretário de Educação, Emília Maricato foi secretária de Habitação, assim como outras pessoas bastante conhecidas e eminentes na academia chegaram a ocupar cargos de secretária e ajudaram a desenhar políticas importantes que são expressivas e representativas até hoje. Era a preocupação, então, na área da política habitacional, garantir o direito à terra, o direito ao acesso à terra, muito influenciado por esse movimento social que estava no seio da sociedade e almejava por novas moradias. Diversidade de intervenção, dado que o problema era muito grande, era favela, era cortiço, era aluguel, tínhamos um número de necessidades muito maior do que exclusivamente a produção habitacional. O reconhecimento da cidade real, dado que nós tínhamos situações como aquela imagem da favela instalando sua infraestrutura como uma cidade ainda não formal, né? Então, o reconhecimento da cidade real, o direito ao centro. O centro vinha se esvaziando desde os anos 70, final dos anos 60, 70. Então, era importante se pensar e se voltar a atenção para o centro, o direito à cidadania, o estímulo a processos autogestionários e trabalhos em cogestão, a melhoria da qualidade sem elevação de custos e o direito à arquitetura. O programa de mutirão ele foi criado dentro desta administração e era importante que se tivesse uma certa forma de organizar o canteiro de obras. E essa organização ela prescindia de uma certa garantia na lisura do processo de transferência de recursos, porque seriam recursos públicos que estavam sendo transferidos para as associações comunitárias. Então, criou-se um certo regramento, uma certa normativa, onde deveria se destinar determinada porcentagem de acordo com os itens principais da obra, como a instalação de canteiro de obras, como desenvolvimento de projetos, como assessoria técnica, jurídica e contábil para poder gerir os recursos, a contratação de mão de obras de infraestrutura condominial, porque na maior parte estas infraestruturas elas requerem um saber mais especializado e, portanto, a mão de obra mutirante ou essa mão de obra ainda que não tem totalmente preparo, não se vê totalmente adequada a desenvolver esses serviços. Fundações, justamente também porque requer um conhecimento específico, e a construção das edificações. O mutirão ele se organizava em algumas fases, e essas fases em etapas, né? Então, inicialmente, o processo de planejamento, que envolvia desde da identificação de terreno, desenvolvimento de projeto e a seleção de famílias que participariam desse processo de mutirão. A construção, envolvendo também todas as etapas, desde a terraplenagem, edificação, obras de bota fora, se necessário, projetos de infraestrutura e paisagismo, e a ocupação, né? Após a ocupação, o uso e a previsão de ampliação dessas construções. Um primeiro conjunto construído nesta gestão foi o conjunto São Francisco. Esse terreno foi uma grande gleba de terra, adquirida pelo prefeito anterior, pelo prefeito Jânio Quadros, e apenas a prefeita Luiz Erundina inicia esse processo de obra. Nós, pela experiência que nós já vínhamos tendo com os movimentos de moradia, nós somos convidados pelo movimento de moradia da Leste 1, o meu escritório, que aqueles colegas que eu mencionei para vocês que estávamos juntos e apoiando os movimentos, nós constituímos um escritório de assessoria técnica chamada AD, Assessoria aos Movimentos Populares, e nós tivemos a oportunidade de construir, então, jovens recém-formados, 2 anos de formado, esse conjunto de 808 sobrados no Jardim São Francisco. Com altíssima tecnologia, a tecnologia que é empregada até hoje
na construção de edificação unifamiliar ou multifamiliar, que é a de alvenaria estrutural, com painel alveolar. Então, uma operacionalização do canteiro bastante grande, que garantiu, com rapidez, construir 800 sobrados. Foram 2 anos. O Movimento de Moradia conseguiu, em 2 anos, construir 800 unidades habitacionais naquele período, justamente pela possibilidade criada pelo mutirão de autogestão e, claro, como eu disse, com o apoio de uma equipe técnica dentro da administração muito empenhada e acreditando que essa parceria com os movimentos de moradia valia a pena. Aqui é uma imagem da construção do canteiro de obras. O canteiro era geralmente o primeiro local que a gente começava a construir. Vocês viram que na destinação dos recursos, que eu indiquei como previsão, o canteiro é um item importante. E depois todo o processo de obra feito com a participação comunitária, onde os futuros moradores, durante o final de semana, dedicavam 8 horas no sábado e 8 horas no domingo para poder construir suas casas. E durante a semana a gente tinha a participação, então, de mão de obra contratada, que dava suporte justamente para aqueles itens de obra que careciam de uma especificidade. O canteiro de obras, como um dos primeiros itens, criou-se, né, na realidade, uma possibilidade de discutir com as famílias que o canteiro, aquele canteiro que a gente conhece, que é aquele canteiro de obra geralmente feito em madeira ou feito em componentes pré-fabricados, atualmente até containers são usados para canteiro, geralmente é um item que ao final da obra se desfaz, se descarta. Então, você às vezes constrói esse lugar e esse lugar acaba não gerando nenhum uso futuro. Então, uma das propostas que se discutiu naquele momento com as comunidades é que talvez valesse a pena pensar na construção de um canteiro que, ao final da obra, pudesse ser revertido como um equipamento comunitário, que durante todo o processo de obra ele poderia servir para trabalhar com a organização das famílias, a operacionalização e planejamento das etapas de obra, e que, no futuro, ele poderia se tornar um salão de festa, um salão comunitário, um espaço de uso coletivo da comunidade. E isso acabou surtindo na comunidade o interesse de que se fizesse isso, e a administração topou que se construísse e se mantivesse, ao final dos conjuntos construídos por mutirão, esse espaço de canteiro de obras. Então, as assessorias técnicas começaram a sofisticar, a pensar possibilidades de um desenho diferenciado, para que ele se tornasse um marco, uma referência desse conjunto no futuro. Então, vocês estão vendo aqui a construção de uma cobertura no jardim, na fazenda da Juta, e esse canteiro de obras ele teve uma participação do Iopanã Ribeiro, que desenvolveu um projeto estrutural junto com a equipe técnica, e se criou esse paraboloide como cobertura, como um elemento que compunha com a ambiência do local. Então, durante o processo de obra, ele era um equipamento voltado às reuniões com toda a comunidade, e ao final da obra ele se tornou um centro comunitário. Todas as etapas de obra, discutida e levada à participação das famílias. Aqui é o professor João Marcos, ele é professor do IAL da USP e é um dos arquitetos e coordenadores da assessoria técnica Usina, uma outro escritório que naquele momento produzia projetos e construía em regime de mutirão, muito próximo e alinhado com o trabalho que nós desenvolvemos no nosso escritório também. Então, aqui é o João Marcos conversando com a comunidade da Juta, dentro de um dos projetos que eles estavam desenvolvendo. Como a gente viu, a diversidade desses programas ele foi pensado pela administração de diversas formas. E a diversidade também na contratação dos projetos, porque se existia, por um lado, a contratação de projetos ligado diretamente às associações, a categoria dos arquitetos também poderia trazer uma contribuição importante que não fosse apenas e exclusivamente ligada às associações. A prefeita Luiza Erundina criou um concurso para 2 projetos habitacionais, um na Zona Leste e o outro na região do Brás, do lado da estação Brás do metrô,
Quem ganhou o concurso na Estação Brás foi o arquiteto mineiro Silvio de Podestá. Ele não construiu esse conjunto, hoje lá se encontra uma escola, e no Jardim São Francisco, o arquiteto Demetrio Anastasakis, um arquiteto bastante importante para a nossa categoria. Ele foi presidente do IAB Nacional, faleceu recentemente, e uma pessoa muito importante na discussão sobre a arquitetura para a habitação popular. E uma pessoa que trabalhou assiduamente até o final da sua vida. Então, uma pessoa muito querida entre nós, pelo menos por mim, e ele coordenou pela cooperativa o projeto do concurso da Zona Leste, que era do Jardim São Francisco. E coube ao meu escritório o desenvolvimento de um projeto executivo que observava estas imagens na parte superior, que é o estudo preliminar, coube ao meu escritório o desenvolvimento do projeto executivo dessas casas e o acompanhamento das obras em regime de mutirão com autogestão. Então, para nós também, essa imagem é de 1991, vocês devem imaginar, eu saí da escola em 89, 3 anos de formado, nós estávamos desenvolvendo projetos, não só aquele do Jardim São Francisco 1, mas esse do Jardim São Francisco 8, com balanços, com uma certa ousadia construtiva que nos preocupava, é claro, né? Não tínhamos enfrentado essas questões em canteiro ainda. Então, também foi uma experiência muito importante de consultar profissionais que tinham experiência para poder nos darem o suporte necessário para o desenvolvimento dos projetos e para a execução das obras. Todas as obras contavam com a equipe, dentro da equipe técnica, com o mestre de obras contratado, então nós tínhamos não só os engenheiros, arquitetos, assistentes sociais que desenvolviam o trabalho social, mas também tínhamos contratado, no âmbito da equipe técnica, um mestre de obras com bastante experiência, que nos orientava na obra e, ao mesmo tempo, preparava as famílias para determinados serviços que elas começavam a aprender no momento em que ingressavam no mutirão. Então, aqui algumas imagens desse conjunto. Esse conjunto, particularmente, eu acredito que ele é bem bonito, o projeto desenvolvido pelo Demetrio e pela equipe da cooperativa, que nós seguimos fielmente, e ele tinha uma preocupação de prever a ampliação dessas casas, e não uma ampliação aleatória, como comumente a gente vê nas periferias das grandes cidades, onde as pessoas acabam evoluindo no vertical. Não que isso não seja possível, dado que você está na sua casa, e assim como todo mundo tem o direito a interferir na sua casa como achar melhor, mas para que você pudesse também manter um certo desenho de paisagem, o Demetrio previu essas ampliações de acordo com a própria necessidade do crescimento familiar e criando lajes laterais a casas sobrepostas para que pudessem ser feitas essas construções. E para inibir um pouco a construção vertical, essas inclinações, elas têm sob esse telhado uma laje inclinada, o que dificulta, impossibilita a construção, então, de um pavimento superior. Teria que se demolir toda essa construção, retirar a laje para poder fazer uma outra alternativa. Aqui a gente tem um outro paraboloide hiperbólico, ele também é projeto do meu escritório, do colega e amigo arquiteto João Felipe, que desenvolveu o projeto de arquitetura, e o projeto estrutural foi feito pelo engenheiro Iopanã, que é geralmente a nossa bibliografia em estrutura nos cursos de arquitetura. Então, nesse momento ainda estava se construindo as casas, o paraboloide já estava pronto, porque era aqui o nosso canteiro de obras, e, portanto, ele virou depois o salão de festa do conjunto, né? Então, essa etapa, que era uma etapa durante o processo de obra. Essa é uma imagem mais recente, vocês podem perceber, isso aqui foi feito posteriormente, justamente na área prevista para ampliação, uma varanda dentro de uma dessas lajes, né, do lado de uma dessas lajes previstas para ampliação. E esse clima interno, como um clima de vila, sem que a gente tivesse claramente a divisão em lotes, com muros altos, mas essa possibilidade dessa convivência mais coletiva e a criação desses espaços coletivos que se dão justamente pela união
das partes, ou do fundo ou da frente dessas casas, criando uma área maior aqui de utilização para as famílias. Esta imagem é uma imagem por volta de 2005, 2006. Então, vocês podem perceber, esse conjunto foi entregue 10 anos antes, em 1996. Então, dá para perceber que manteve-se durante todo esse tempo esse padrão volumétrico, mesmo que você encontre alguns acréscimos no miolo do conjunto, você encontra alguns acréscimos, mas a maioria desses acréscimos procurou seguir a própria orientação do projeto, como, por exemplo, a ocupação dessa parte aqui, que era uma parte lateral, as casas sobrepostas, e aqui a gente vê justamente subindo uma parede. Dentro dessa perspectiva da diversidade, era importante a ideia de romper com a segregação urbana e a viabilização de projetos nas regiões centrais da cidade. E se nós, na periferia, tínhamos os espaços vazios, como os grandes terrenos que originaram, por exemplo, conjuntos como São Francisco, nós tínhamos na região central os cortiços, que precisavam da sua atenção. E, no mesmo período, foi criado um programa de cortiços, onde se previa dois subprogramas especificamente, um voltado a uma construção de um número maior de moradias, na forma de um grande conjunto, e um outro com a possibilidade de reabilitação, reforma de pequenos cortiços. Então, esse de reforma chegou a se desenvolver como experiência, 5 projetos, eu não vou mostrar eles aqui, mas eu vou me ater a mostrar um pouquinho os 2 projetos maiores que foram feitos, um no bairro do Brás e o outro no bairro da Moca, 2 projetos também saídos das pranchetas públicas. Quem desenvolveu o projeto de arquitetura para o conjunto, Celso Garcia, que ele foi feito onde existia um antigo sobrado, um antigo casarão, e pequenos lotes no entorno que foram desapropriados, e na forma de uma operação urbana, esses lotes foram remembrados e transformados num grande conjunto, onde se construiu 182 unidades habitacionais. Para a construção desse conjunto, era bastante importante o processo de formação dessas pessoas que estavam construindo em regime de mutirão. Nós não estávamos mais falando de sobrado, nós falávamos aqui em prédio de 4 pavimentos. Então, era importante qualificar esse processo na forma de comunicação. Então, um dos meios de trabalhar com a população organizada, né, 180 famílias que se revezavam ao sábado e domingo na construção das suas casas, era importante um processo de comunicação. Então, nós tínhamos uma rádio popular, a exemplo do que acontece em pequenas cidades, né? Aquele alto-falante no meio da praça. Então, tinha uma rádio popular que funcionava o dia todo, no final de semana, dando notícias, desde notícias que diziam respeito à organização, ao trabalho social, ao entretenimento das famílias nesse processo de construção de suas casas ao final de semana, e, ao mesmo tempo, comunicação de obra. Outro instrumento importante era o Jornal do Mutirão, que a gente criou, desde dando informações mais gerais sobre os movimentos de moradia, formação política, para que os mutirantes soubessem do processo de eleição, de como andava a discussão sobre a política habitacional diante das propostas de cada um dos candidatos, informações diretas sobre o próprio mutirão, como liberação de recursos para a construção das diversas etapas, como andava a prestação de contas, agenda para se discutir a prestação de contas, o Conselho Fiscal, novas contratações, a possibilidade de novas contratações, inclusive pessoas que estavam desempregadas e podiam se candidatar a serem contratados durante a semana como mão de obra contratada especializada, e a programação de serviço para o final de semana. Então, isso era um jornalzinho que nós produzíamos toda sexta-feira e distribuíamos no sábado de manhã para que as pessoas organizassem o seu trabalho no final de semana.
O trabalho sempre feito de forma colaborativa, uma presença feminina massiva, mais de 70% eram mulheres, porque logo no início, bom, essas mulheres eram efetivamente arrimos de família, e tinham filhos e às vezes não estavam casadas, não tinham marido, a outras porque o marido não acreditava muito no trabalho do mutirão e na organização dos movimentos sociais, e a mulher é que acreditava, ia nas reuniões, participava de todo o processo, e alguns maridos, alguns, nem todos, passavam a acreditar e aderir ao processo de mutirão do meio para o final da obra. Então, durante quase todo o tempo, nós contávamos com mão de obra feminina que fazia todo tipo de trabalho, né? Desde escavação, transporte de material, e depois preparamos equipes femininas que trabalharam com chapisco, colocação de esquadria. Nós tínhamos cursos dentro do mutirão, cursos do SENAC, que preparavam grupos de profissionais que não tinham treinamento, justamente para poder realizar esses serviços mais especializados. Queria dizer que nós estamos falando aqui de um período de quase 30 anos atrás, né? A nossa defesa hoje é que nós tenhamos menos trabalhos como este, menos mutirão e mais processos autogestionários, onde as famílias possam trabalhar, realizando alguns trabalhos, vocês vão ver, mas, na maioria das vezes, em trabalhos de organização e não efetivamente de trabalho, onde se obriga essas famílias a trabalhar sábado e domingo, né? E todo o processo era discutido com as famílias, né? Desde a seleção dos terrenos até o estudo cromático, para que a gente pintasse os prédios ao final. Então, nós não tínhamos SketchUp, não tínhamos softwares que nós temos hoje para poder desenvolver estudos, eram aquarelas, né? Esses desenhos a gente fez na época para poder discutir com os moradores, e a imagem abaixo é o resultado da pintura do conjunto Celso Garcia. O segundo mutirão que eu vou apresentar vertical é o Madre de Deus, com 45 unidades habitacionais, essa no bairro da Moca, onde a gente teve a oportunidade aqui de trabalhar com 2 lotes apenas, o remembramento de 2 lotes, por isso um prédio, um edifício menor, mas o processo de construção é exatamente o mesmo, da fundação à pintura, sempre trabalhando com uma mão de obra colaborativa dos participantes, e a presença feminina sempre muito grande, realizando todos os trabalhos, né? Foi muito importante trabalhar com essa população, porque elas entendiam a importância da construção das suas próprias casas. O primeiro projeto, o Celso Garcia, é projeto do arquiteto Cláudio Manetti e sua equipe. Cláudio Manetti é professor da PUC de Campinas hoje, e este projeto é do arquiteto Pedro Salles e da equipe que trabalhou junto com ele. Pedro Salles é professor da Escola da Cidade hoje. E o meu escritório trabalhou na execução das obras. Logo a seguir, quando nós temos uma mudança de gestão na Prefeitura de São Paulo, o prefeito que assume o lugar da Luiz Irundina é o prefeito Paulo Maluf, que acaba se encantando, numa das viagens que ele faz no início do seu governo, com uma forma de construção de casas em Singapura, e traz um modelo de verticalização de favelas para São Paulo e batiza de Singapura, e em nome deste programa único de urbanização de favela, o programa de mutirão teve um grande enfraquecimento. Mas o governo do estado apoiou, e foi construído o programa, inicialmente chamou-se o programa MM. Então, dá para se perceber, até pelo nome do programa, recebeu o nome do movimento de moradia, a importância que esse programa ganha, né, em 5 anos de implantação, de discussão, desde as primeiras ocupações, até efetivamente ele se implantar, e a produção expressiva que ele teve nos 4 anos do governo Luiz Irundina, ele ganha uma força muito grande de apoio dentro do governo do Estado de São Paulo, e, inicialmente, o programa recebe o nome do próprio movimento de moradia. Logo em seguida, ele é modificado e é chamado de Mutirão Paulista. A CDHU era uma companhia habitacional muito organizada, mais organizada que as companhias habitacionais ligadas aos municípios, e a CDHU, então, rapidamente se organiza em torno dessa possibilidade de gestão do programa, criando uma diretoria de mutirão,
que se ligava às associações comunitárias, mas também contratava assessoria técnica, trabalhava com mão de obra mutirante, e o desenvolvimento da obra, como o CDHU pensava em escala, portanto, já era uma perspectiva de se criar esse programa numa maior escala do que foi feito no governo Luiz Erundina, a CDHU coloca uma gerenciadora para acompanhar as obras de construção. Um grande conjunto que eu quero apresentar para vocês é o Copromo, é um conjunto habitacional de 1.000 unidades habitacionais na cidade de Osasco. Esse conjunto ele teve início por iniciativa da própria associação do Copromo, e depois que ele já tinha algumas etapas superadas, como projeto, como um pouco de obra, a CDHU resolveu encampar e financiar o restante do conjunto. Esse conjunto foi feito pela assessoria técnica Usina, é um projeto muito bacana do ponto de vista da exploração arquitetônica e dos conceitos de pensar o projeto. Então, o projeto parte de um módulo de 1 por 1, que é organizado em torno da própria dimensão do bloco cerâmico que foi utilizado, né? O múltiplo desse 1 por 1 vira um 3 por 3, a conjugação de 4 módulos desse 3 por 3 gera na forma desse catavento a planta do apartamento, e a conjugação, o imbricamento desses 4 apartamentos ligados por uma plataforma que faz a circulação horizontal e a circulação vertical organizada pela escada, isso tudo em estrutura metálica, ajuda a organizar o projeto arquitetônico. E o projeto de implantação também tem uma preocupação bastante grande, diferente um pouco do projeto do Demetri, mas também tem uma preocupação bastante grande com a questão da hierarquia de aproximação dessas famílias, criando unidades de vizinhança muito próximas e criando uma hierarquia que vai se abrindo para ambientes mais abertos, mais coletivos, todo o processo feito em regime de mutirão. No meio do processo de mutirão, o próprio mutirão resolveu desenvolver os painéis de laje, então não eram aqueles painéis de laje alveolar que nós trabalhamos no São Francisco e nem nos mutirões do centro, mas aqui são aqueles painéis de laje que você já tem um acabamento inferior e ele possibilita, então, que ele receba diretamente uma pintura, e no meio da obra, o próprio mutirão resolveu construir uma usina dentro do canteiro e eles começaram a produzir esses painéis dentro do próprio canteiro. Então, o canteiro ele passa a ser um campo de experimentação desde os estudos anteriores, onde a gente produzia escada jacaré, que é um tipo de escada muito adequado à alvenaria armada. Então, o canteiro de obras do mutirão ele possibilita essa experimentação para que você crie componentes que vão dar um apoio à dinâmica da obra, ao mesmo tempo garantir economias e garantir a possibilidade de determinados elementos compositivos que vão dar uma certa sofisticação a essa arquitetura e, portanto, essa arquitetura experimental ela vai ganhar muito da fisionomia que esses moradores que vão morar na casa podem imprimir às suas próprias casas. Então, o canteiro ele passa a ser esse campo de experimentação para o arquiteto, mas também para os futuros moradores. Então, a plataforma frontal, que faz a ligação com os 4 apartamentos, criam esses avarandados e criam uma expressão muito bacana, muito bonita para esse prédio. Então, esse conjunto fica na cidade de Osasco, e eu acho que uma coisa que há que se salientar em todos esses conjuntos que eu mostrei até agora é a garantia da permanência das famílias originais ou dos seus sucessores, e, ao mesmo tempo, um certo sentimento de pertencimento e de garantia desta qualidade, sem grandes transformações. Por quê? Porque os moradores discutiram o desenho, discutiram a cor da pintura, discutiram o material,
Portanto, eles têm um sentimento de pertencimento, de valorização desta arquitetura, sem uma busca de transformação constante. Então, o conjunto do Copromo, ele, se visitado hoje, vai parecer muito com esta imagem que a gente vê. Logo em seguida, o projeto da Fazenda da Juta, também da usina, onde a usina vai continuar esse desenvolvimento da pré-fabricação, continuar o desenvolvimento da experimentação do projeto e da articulação dessas unidades habitacionais em torno de projetos de estrutura metálica, a construção dos painéis de laje, que são feitos pelos próprios moradores, e a escada metálica como um instrumento de desenvolvimento da própria obra. Então, as escadas metálicas são as primeiras a serem executadas. As escadas metálicas, elas já dão o nível de chegada de cada um dos andares, elas eliminam o andaime, as pessoas acabam conseguindo ter acesso aos novos pavimentos que são construídos sem a precariedade de uma escada de madeira ou sem a precariedade de um andaime. Já são as escadas definitivas, que têm a relação de altura do espelho e de piso confortáveis, adequadas. Então, a escada ela é um elemento que ajuda no desenvolvimento da obra, ao mesmo tempo, ela garante um conforto ergonômico para as famílias que vão ter que utilizar essas escadas durante o processo de obra, e não só para as famílias, para a mão de obra contratada também, né? Vou tomar um pouco de água. No final dos anos de 1990, início dos anos 2000, começa a acontecer um movimento na cidade de São Paulo, no centro, porque nós vimos lá que algumas administrações se preocuparam com a produção habitacional no centro, mas isso acabou não sendo uma preocupação corrente. Essa política não se tornou uma política de Estado. Ela era uma política de governo, e, portanto, entra governo, sai governo, muda o enfoque. Então, portanto, o centro da cidade, como qualquer outro lugar da cidade, ele é um espaço de disputa de interesses sociais, interesses econômicos, e quem pode menos tem menos força, tem menos voz. E os movimentos sociais começaram a se organizar para ocupar espaços de discussão, e para ocupar esses espaços de discussão, começam a ocupar edifícios vazios e ociosos que estavam abandonados há 10, 20 anos ou mais, para sensibilizar o Estado sobre a importância de intervir nesses edifícios e transformá-los em habitação para quem precisa morar. Então, esta imagem, que é dos Jornalistas Livres, eu tomei emprestado para abrir um pouco este capítulo para falar sobre essa produção no centro. Algumas políticas garantiram algumas dessas construções. Então, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos o programa de arrendamento residencial, e que, na modalidade reforma, que é uma das conquistas, supressão dos movimentos de moradia, conseguiu executar a reforma de alguns edifícios para fins habitacionais. Aqui a gente tem 5 edifícios, sendo que os 3 primeiros deles foram feitos no âmbito desta política do programa de arrendamento residencial, da reforma, e os 2 últimos já foram feitos no programa Minha Casa Minha Vida, com uma outra forma de transferência desses imóveis para os movimentos de moradia, passando por um processo de licitação pública para a indicação dos movimentos que pudessem gerir estes empreendimentos e que, ao mesmo tempo, disputassem recursos do programa Minha Casa Minha Vida para fazer as reformas. Este azul é o antigo Tribunal Regional do Trabalho, na Avenida Ipiranga, e esse é um edifício de uso misto, que fica na Conselheiro Crispiniano, do lado do Teatro Municipal, que também foi reformado, e os 2 foram entregues em 2016 para o movimento de moradia. Essa é uma tabela rápida, só para mostrar um pouco uma pesquisa recente que eu fiz. Nos últimos 20 anos, né, a cidade de São Paulo ela investiu em reforma de aproximadamente 2.500 unidades habitacionais. Só que dessas 2.500 unidades habitacionais, apenas 1.200 foram entregues nesse período.
eu fiz essa pesquisa em 2018. Em 2018, nós tínhamos 1.232 entregues, 332 em obras e, pasme, 3 anos depois, apenas 34 unidades habitacionais que estavam em obras foram entregues. As demais continuam em obras. Em projeto, 487, imóveis viabilizados, 453. E se nós pegarmos a linha de corte de 2015, a gente percebe que menos da metade foi produzido nos primeiros 15 anos desse meu estudo. E mais da metade foi produzido depois nos últimos 5 anos. Ou seja, isso reflete uma política, nos últimos 5 anos, de se investir em compra ou desapropriação de imóveis para este fins. Isto muito por conta do novo plano diretor, dos instrumentos do plano diretor, que possibilitou notificação compulsória ou a vontade política de disponibilização de recurso para compra de imóveis. No entanto, ele não é nada expressivo se nós compararmos este valor, por exemplo, com o que o mercado imobiliário produziu e vendeu de estúdios e outras modalidades de apartamentos que foram comercializados para outras faixas de renda na região central de São Paulo. Então, é importante que você tenha o interesse desse tipo de investimento, senão você não tem essa produção. O Hotel Cambridge é um desses exemplos que está aqui. Ó. Ele estava em obra, o Hotel Cambridge ele estava em obra em 2016, mas ele estava iniciando a obra dele. O Hotel Cambridge são 120 unidades habitacionais, é um desses prédios que foi adquirido pela prefeitura. Ele foi disponibilizado na forma de uma licitação pública. O Movimento de Moradia, o Movimento Sem Teto do Centro, o MSTC, ganhou essa licitação e ter ganho essa licitação significou o quê? Ele teve o direito de pleitear recursos junto à Minha Casa Minha Vida para poder fazer a reforma deste edifício. E a reforma vem sendo feita. A organização do programa Minha Casa Minha Vida pressupõe a constituição de algumas comissões de acompanhamento. Vocês viram que as exigências do mutirão, que eu me coloquei lá anteriormente, tinha o conselho fiscal, tinha que se contratar um contador. Então, essa forma de gerir os recursos públicos, ela, ao longo dos últimos anos, ela acabou ganhando um nível de sofisticação importante para que houvesse um controle, inclusive, de quem vai entrar nesses equipamentos, do real emprego dos recursos. Então, é importante ter uma equipe de acompanhamento de obras, uma comissão de representantes do empreendimento, que durante todo o processo faz esse acompanhamento e se responsabiliza por ele, né? Por um outro lado, a gente tem a Caixa Econômica Federal, que disponibiliza os recursos, a Secretaria Nacional, que dá o amparo na criação do próprio programa e atualmente está ligado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Esse projeto ele foi desenvolvido pela entidade organizadora, que é o MSTC, que contratou a Integra como construtora para poder realizar estas obras, e a Integra ela faz a gestão de obra através de pequenos empreiteiros, e, por outro lado, a Peabiru, que é uma segunda assessoria técnica, que não tem o papel de construtor aqui, que faz o gerenciamento e o trabalho social, e o acompanhamento de comissões e subcomissões que vão atuar no acompanhamento das famílias. Então, percebam, aqui nós temos uma preocupação muito maior com a autogestão do que com aquela forma de produção do mutirão que eu vinha mostrando até há pouco tempo atrás. Então, aqui é importante ter as comissões de comunicação, de gestão condominial, de fiscalização do trabalho e segurança do trabalho. E este é o Hotel Cambridge, um antigo hotel no centro da cidade de São Paulo, que passou por um processo de demolição de algumas das suas divisórias, né? O pé direito era um pé direito alto, então permitiu que parte dessas instalações corresse sob a laje posterior, né? A individualização de medições para que houvesse uma economia nos consumos, o trabalho com drywall, com divisórias leves para evitar sobrecarga nas lajes, a criação de novas prumadas, porque nós não temos mais um uso de hotel, mas sim um uso habitacional,
o emprego correto do uso das divisórias, mesmo com drywall, pensando em divisórias com enrijecimento, como placas de madeira entre as divisórias, para poder garantir a instalação de mobiliário preso às paredes, ou seja, para você manter a ideia, a mesma ideia que você tem de ocupação de qualquer tipo de apartamento ou de habitação, onde você pode usar as paredes sem que você tenha a preocupação de ser um material frágil, né? Um material de drywall sempre de primeira linha, de primeira qualidade, o drywall verde é um dessas divisórias que vai permitir o seu emprego em áreas com umidade, áreas que dividem ambientes, e um processo sempre muito atento de autogestão. Esse é o arquiteto Alexandre Hudep, que é da equipe da Peabiru, e que é um dos coordenadores da obra, junto com um grupo de arquitetas que trabalham junto com ele. Essa aqui são imagens recentes que eu tomei emprestado do arquiteto Alexandre Rodap, das últimas 2 semanas, onde os moradores já estão indo para os seus apartamentos, fazer a limpeza dos apartamentos para poder morar. Veja o taco, né, porque era o piso original, então uma preocupação, inclusive, de trabalhar com as pré-existências nesse processo de reforma, um trabalho comunitário bastante grande para poder discutir com as famílias desde um regramento de convivência dentro desses conjuntos, até a questão de pintura, tipo de esquadria, que eles tiveram uma discussão grande sobre o tipo de esquadria, é uma região de barulho, então precisava garantir um tratamento sonoro bastante bom, né? E, para finalizar, eu acho que é importante destacar que, além desse trabalho onde a gente tem a participação de agentes financiadores ou da administração pública criando programas, é importante a gente pensar no que a liderança do MSTC chama de arquitetura efêmera. Esse nome foi proposto por ela, e eu gosto desse nome e uso pela proposta dela, de criar essa condição de transitoriedade da ocupação de alguns edifícios para que eles atendam às necessidades de moradia enquanto durar a condição de ocupação, enquanto eles batalham por políticas efetivas que transformem aquelas ocupações em novos prédios, como a gente viu com o Cambridge agora há pouco, né? Atualmente, nós temos 51 ocupações no centro da cidade de São Paulo. Esse é um apontamento de 2018, feito pela Defesa Civil da cidade de São Paulo, com 10.500 pessoas morando nessas ocupações. Algumas dessas ocupações têm mais de 10 anos. Então, se nós temos programas que não conseguem e que conseguiram produzir 1.200 unidades habitacionais em 20 anos, os movimentos de moradia atendem 10.000 famílias em ocupação. E o que a Carmen chama de arquitetura efêmera e a importância da assessoria técnica, da assistência técnica dando esse apoio, é poder garantir que prédios que têm uma certa precariedade, como este que a gente vê aqui, tenham o mínimo de condição de boa vivência dessas famílias enquanto durar a ocupação. Então, não se usa as instalações hidráulicas existentes, faz instalações externas, né, como um tratamento profilático, para que ele possa, no futuro, ser retirado e ser colocada as instalações definitivas que vão garantir uma qualidade para essas edificações, né? E isso é feito com assessoria técnica, é feito com acompanhamento, e durante muito tempo o Movimento Sem Terra urbano vem trabalhando com arquitetos voluntários. Eu, durante todo o tempo que trabalhei com o movimento de moradia, exceto quando nós tínhamos alguns contratos, a gente trabalhava dando apoio, né? Porque a gente achava importante colocar o nosso saber técnico à disposição dessa população. Agora, é importante também entender que isso não pode ser exclusivamente voluntário, isso tem que ser uma prática profissional. E, para isso, criou-se algumas legislações que vêm discutindo esta prática profissional, como a Lei de Assistência Técnica, a Lei da Autogestão em São Paulo, enfim. É importante a gente destacar que existem legislações para isso e que a gente tem que batalhar por isso. Aqui é uma das apresentações que eu fiz para uma das ocupações no centro, porque era uma planta comercial, onde as pessoas... onde esse edifício tinha 2 faces, frente e fundo, e tinham pessoas que moravam em alcovas, em ambientes sem janela. Então, o nosso projeto previa uma parede levemente inclinada que ia buscar
na janela frontal, uma iluminação, uma preocupação com trabalhar com venezianas, para que minimamente você tivesse uma circulação de ar, e na altura, na parte superior dessas paredes, furos com serra-copo, para que você tivesse um mínimo de circulação de ar dentro desses ambientes, melhorando a condição de alcova original, né? E, ao mesmo tempo, criando um pequeno armário para colocar o botijão de gás fora da unidade habitacional, para que esse botijão não ficasse em contato com o ambiente interno da moradia, né? Como eu disse, é importante que a gente transforme isso, então, portanto, em prática profissional. O CAL vem destinando recursos, 2%, e existe uma perspectiva de aumento desse recurso, para pesquisas, para trabalhos de formação, difusão, sobre o tema da assistência técnica. A Piabiru vem desenvolvendo um trabalho muito importante, fez um belo trabalho em São José dos Campos, com algumas comunidades, e vem desenvolvendo um trabalho importante em todo o estado de São Paulo e no Brasil, sobre assistência técnica. A semana passada, no dia 14, a Piabiru fez uma apresentação dos trabalhos que vem desenvolvendo no âmbito do edital que eles venceram com algumas ocupações no centro, propondo melhorias e propondo indicações de melhorias habitacionais, criando uma certa hierarquização dessas intervenções, intervenções imediatas, intervenções de médio prazo, de longo prazo, portanto, criando uma metodologia para trabalhar com essas ocupações. A FIO, Assessoria Técnica Popular, é uma assessoria criada com os arquitetos que começaram a apoiar o Movimento Sem Teto do Centro. Então, a FIO foi criada dentro do Movimento Sem Teto do Centro e hoje ela conta com muitas arquitetas, principalmente mulheres, que vêm trabalhando na organização dessa assistência técnica, com a Marcele Piotto, que é uma das coordenadoras, com a Ana Flores, que é uma arquiteta bombeira, que deu um apoio muito grande às ocupações na região central, desde 2018, fazendo brigadas de incêndio quase em todas as ocupações do centro, para garantir que essas famílias tivessem condições de enfrentar situações de risco que algumas ocupações têm. E o trabalho que vem sendo feito, por exemplo, pela FIO, é justamente criar uma cartilha que oriente essas ocupações, essas 51 ocupações cujas assessorias não conseguem dar conta de um atendimento direto individual, mas criar uma cartilha mínima e formação de equipes que possam atuar e trabalhar junto a essas ocupações, garantindo uma melhor salubridade, uma maior segurança, e que possibilite, então, portanto, que sejam feitas pequenas obras de ataque enquanto durar a condição de ocupação, enquanto a gente discute novas políticas e financiamentos para poder transformar esses prédios, reformar esses prédios, né? Então, uma política de assistência técnica, ela precisa pensar uma atuação junto a cooperativas para fins habitacionais, ou seja, organizações coletivas que trabalhem com isso, uma atuação junto com o movimento de moradia, uma atuação junto ao emergente mercado de pequenos serviços, pequenas construtoras, porque com as grandes construtoras, com os gerenciamentos que o Estado vem promovendo em suas obras, você perde espaço dos pequenos escritórios de arquitetura, das pequenas construtoras. Então, é importante que você dê essa atenção para este mercado de pequenos serviços. A atuação pública através de políticas de assistência técnica multidisciplinar em territórios de vulnerabilidade, parcerias com o Estado e organizações não governamentais, participação em novas formas de gestão de empreendimentos de equipamentos de moradia. O FICA, que é um fundo de financiamento, vem desenvolvendo um trabalho ainda pequeno, mas vem trabalhando com alguns cortiços na região do Glicério, incentivando proprietários a fazerem reformas e trabalharem com aluguéis acessíveis, e, portanto, transformando cortiços em moradias coletivas, uma perspectiva que não é de Estado, não é nem de governo, mas é uma perspectiva de uma organização que se preocupa com essa questão e começa a trabalhar com esses pequenos intermediários ou proprietários de cortiço, podendo garantir um mínimo de qualidade para os moradores e locatários. Formação de novos profissionais e equipe de assistência técnica, isso é fundamental, né? Editais do CAL,
é importante que se amplie esses editais do CAL, porque nós estamos falando de uma parcela muito grande da população que precisa desse serviço, portanto, a nossa categoria profissional precisa refletir sobre essa prática profissional. A proposta de uma política de autogestão que os movimentos de moradia levaram ao governo federal e que nós temos que pensar na implementação dela para que ganhe escala em âmbito federal. E a residência universitária, que eu acho que é uma das possibilidades que pode ajudar muito na formação de novos quadros, como eu mencionei acima. E eu acho que essa perspectiva é importante de quem financia, né? Quem investe o dinheiro, quem financia isso. Então, é importante que a gente pense em programas públicos que financiem, não como subsídio, mas pensar a moradia efetivamente como uma forma de custeio. Pensar a moradia como uma forma de que a gente coloque recursos aonde precisa e para quem precisa. Nós não estamos falando de subsídio, nós não podemos permanecer numa disputa de recurso que ora tem, ora não tem. É importante que a gente garanta nos municípios legislações como de assistência técnica, de autogestão, e que se crie em dotações orçamentárias recursos obrigatórios para serem investidos em habitação. Então, quem financia tem que ser uma perspectiva de uma discussão mais ampla dentro das administrações sobre o recurso que vai ser empregado, tem que ser um recurso como acontece, por exemplo, com o SUS. Nós temos que ter um recurso voltado para a habitação garantido, e não um recurso que oscila conforme o interesse de um gestor ou conforme uma dotação que você dá por uma emenda parlamentar, que ora tem, ora não tem. Por último, o último mesmo, a gente não pode esquecer que nós construímos uma Constituição cidadã e, no artigo 6º dessa Constituição, mesmo que ele não tenha sido escrito na sua origem e tenha sido incluído depois, nós temos como direito social a moradia. E nós temos que fazer garantir este direito para quem precisa. Obrigado. Excelente. Celso, muito obrigado. Tentei me concentrar no tempo, mas acho que eu passei um pouquinho. Agora, estamos abertos a perguntas. Temos perguntas? Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, professora Maria Angélica, por favor. Eu não tenho certeza se o meu vídeo vai funcionar, eu posso até tentar. Estou com um probleminha aqui em casa hoje. Um pouquinho deu certo. Tá. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, Celso. Prazer e parabéns pela palestra, muito, muito legal. Eu cheguei um pouquinho atrasada, eu não sei se você chegou a comentar sobre as experiências na América Latina, como os países enfrentam, né, essa questão da moradia, que é um problema generalizado na região. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, Maria Angélica, eu conheço uma experiência que ela foi extremamente importante para os mutirões na cidade de São Paulo, que é a experiência uruguaia, que é a experiência da FUCVA. A FUCVA é uma fundação que trabalha com moradia há muitos anos. Inclusive, atualmente, a FUCVA fez parcerias com outros países da América Latina, procurando difundir a sua metodologia de trabalho em cooperativas de ajuda mútua para a construção de moradias. E conquistaram, recentemente, uma política para a reforma de habitação um pouco parecida com os nossos cortiços, mas não são exatamente como os nossos cortiços, mas é uma política para poder incentivar reformas de imóveis que são alugados no Uruguai. Eu conheço também uma legislação em Lima para os imóveis tegurizados. Imóveis tegurizados são os imóveis encurtiçados em Lima, mas esta legislação ela depende de investimento público. Existem algumas experiências que foram realizadas. Essa legislação já tem por volta de 10 anos. Lima estava discutindo, eu participei de um seminário
no final do ano passado, eles estavam discutindo a revisão dessa legislação, mas o que eu soube recentemente é que houve uma troca dos agentes públicos, eu não sei se por conta da troca de governo, mas houve uma troca dos agentes públicos que estavam discutindo essa revisão da legislação e ela não está andando como estava andando no final do ano passado. Eu sei também de algumas experiências de Medellín que investem muito nas experiências que nós temos, por exemplo, no Favela Bairro, no Rio de Janeiro, ou em algumas experiências como o Programa de Inclusão Social, o Mais Igual, de Santo André, que trabalhava com intervenção em áreas de favelas, usando recursos, no nosso caso, era do BID. No Rio de Janeiro, além do BID, eles tinham outras fontes de recursos, e criando, principalmente como um dinamizador, equipamentos sociais, como bibliotecas, equipamentos coletivos como dinamizadores desses locais. No nosso caso, nós também criamos, por exemplo, em São Paulo, o CEL, como dinamizador dessas regiões mais pobres, e é o que eu conheço que eu posso responder para você, Maria Angélica. O que eu conheço um pouco mais e que eu sinto que existe uma força, inclusive, de transferência de tecnologia social para difusão, é da FUCVAM, no Uruguai. E tem também uma publicação, o BID encomendou, há acho que uns 10 anos atrás, um estudo sobre aluguel na América Latina. Então, existe um trabalho que foi desenvolvido pelo BID sobre aluguel na América Latina, mas eu também não sei se isso, a partir desses estudos do BID, refletiu em alguma forma de investimento efetivo. Não tenho informação sobre isso. Obrigada. Queria só completar, eu acho até que foi uma palestra que nós tivemos, talvez no ano passado, professor Paulo, não tenho certeza, sobre os movimentos, né, e essas alianças na região, essas redes, né, que se organizam também no território da região como um todo. Então, assim, não sei se há uma ligação possível, né, entre os movimentos e as assessorias nos diferentes países, né? Deve ser uma coisa, assim, um grande desafio, né? Os movimentos têm, né, uma rede maior, e existe hoje uma rede de assessoria técnica, ele está mais sob a coordenação do pessoal do IAL, na USP de São Carlos, com João Marcos, com Chico Barros na FAO, e com alguns colegas do Instituto Federal de São Paulo. Eles têm discutido uma rede de assessores técnicos e que eles fizeram até um evento recente trabalhando com o tema. Perguntas? Ninguém tem pergunta? Eu tenho, mas eu estou esperando vocês. Espero que estejam aí por trás das suas lindas fotinhas. Perguntas? Ninguém tem? Então, eu vou fazer uma. Posso fazer mais um comentário só para a professora Claro, Maria Angélica? Antes, claro. Paulo, nós estamos no Mackenzie essa semana, desenvolvendo também a nossa semana de arquitetura, que se chama Semana Viver Metrópole. E começa amanhã um seminário sobre a América Latina, é um ciclo de palestras sobre urbanismo na América Latina, cidadania, inclusão e diversidade. Ele está sendo coordenado pela doutora Bianca Moro de Carvalho. Ela está desenvolvendo um pós-doc com a gente, e ela tem um trabalho sobre habitação social no Amapá, e ela está coordenando este evento. Eu posso compartilhar depois com vocês. Acontece dia 19, 20, 21 e 22, no âmbito da Semana Viver Metrópole, no Mackenzie, e o tema é justamente a América Latina.
e essas experiências, e aí são convidados do México e da Colômbia, além do Brasil. Desculpa, Paulo. Celso, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer as suas palavras iniciais, mas as coisas acontecem, né? Os encontros da vida são assim mesmo. Mas eu acho que uma das razões pelas quais eu propus que você fosse convidado a falar para estudantes de arquitetura e urbanismo, em primeiro lugar, que, pelo que eu conheça, recentemente, apenas recentemente, com pessoas oriundas do curso de arquitetura e urbanismo da Univap, que se tornaram, uma delas, doutoranda do nosso programa de planejamento urbano, e um historiador também, doutor pelo planejamento urbano, e alguns outros profissionais, está se desenhando talvez a primeira assessoria técnica que a gente conhece aqui na região. Então, para você ter uma ideia, ao longo desse tempo todo de existência regional, de Unital, de Univap, de Unip, recentemente de Anhanguera, essa região do Vale do Paraíba, que hoje é uma região metropolitana, carece imensamente de formação desse tipo de quadro. E olha, no Minha Casa Minha Vida, 10 cidades fizeram projetos Minha Casa Minha Vida. Não houve nenhuma experiência de Minha Casa Minha Vida em entidades no Vale do Paraíba, só para você ter uma ideia. Então, assim, o que você diria, né? Porque, assim, tem duas coisas que os estudantes talvez me perguntem. Aqui, eu já vou fazer, antes de acabar a minha pergunta, eu prefiro fazer a da nossa estudante aqui, a Nicole Matos. No caso da gestão e financiamento de moradias universitárias fora do Brasil, ocorre de qual forma na maioria dos casos? Mas antes de você responder a dela, eu perguntar assim, as pessoas sempre perguntam assim, como sobreviver de assessoria técnica num contexto de hoje? Porque a gente incentiva muito a tentar buscar o que a gente chama assim, lembra, a gente discutia muito a perspectiva, porque a assessoria técnica é clientela coletiva, não é a clientela individual, que é uma premissa muito forte ainda dos cursos de arquitetura e urbanismo. Mas tem uma coisa que eu também penso, que eu acho que teria que mudar algumas coisas na capacitação do estudante. Quer dizer, as matrizes curriculares talvez precisariam fornecer maior qualificação para enfrentamento deste canteiro que é completamente diferente de outra lógica. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, na questão, como é que vocês estão enfrentando isso no Mackenzie, se estão, como professores, estudantes, pensando nessas perspectivas, e a pergunta da Nicole aqui, você emenda, por favor, as duas respostas. Bom, eu acho que a preocupação com o canteiro é muito grande. Como eu disse, nós enfrentamos o canteiro de obras recém-formados, lá 30 anos atrás, enfrentamos o canteiro de obras desprovido do conhecimento de leitura de plantas. Por exemplo, tínhamos que ler plantas de ferragem, tínhamos que montar planilhas de orçamento, planilhas de compras. Então, é fundamental que você prepare os estudantes, não treine, né, mas prepare os estudantes para este enfrentamento. E isso não é um treinamento, isso é uma prática. Por isso que eu comentei sobre a importância da residência universitária. Eu acho que é muito importante que os estudantes se envolvam nesse processo, não criando situações hipotéticas onde a gente já viu muitas vezes, você tem que criar uma situação hipotética em que você vai fazer um orçamento de um painel pré-fabricado. Tudo bem, mas a hora que esse painel pré-fabricado vai para a obra, ele encontra problemas como, por exemplo, o painel pré-fabricado de bloco cerâmico furado, ele vai quebrar. Então, você vai perceber que no manuseio, você vai ter que criar uma base de apoio, e essa base de apoio tem argamassa, tem cimento, areia, né, que compõe o custo disso. Você vai ter que preparar o estudante a fazer uma lista de compras, que ele vai ter que entender que existe determinados tipos de materiais que ele pode comprar e que ele deve indicar. Ele tem que saber como que ele faz o reaproveitamento de material, e isso você só consegue
fazer isso acontecer quando você coloca o estudante na prática profissional. Então, hoje, no Mackenzie, nós não temos efetivamente essa prática profissional totalmente ligada. Eu acredito que a extensão que se cria com a exigência de que a gente deve curricularizar pelo menos 10% da extensão, ele é uma possibilidade para os próximos anos a fazer com que isso ocorra. Eu enfrento dificuldades no Mackenzie, assim como outros colegas enfrentam no próprio Mackenzie ou em outras escolas, de um grupo de professores ou de pessoas que entendem o curso de uma certa maneira. E que, portanto, não cabe nesta visão de curso a extensão universitária. Só que a extensão universitária, ela é uma forma efetiva de colocar o estudante diante das questões práticas. Pode ser da elaboração de um orçamento de uma peça pré-fabricada, mas pode ser de trabalhar com uma outra realidade, como o cadastro de comunidades, para ter esse entendimento de como trabalhar com a própria comunidade, pode ser da realização de pequenas tarefas dentro da comunidade que dizem respeito ao espaço público ou ao espaço privado, que está ligado a um equipamento ou uma moradia. Então, eu acho que a extensão é um caminho. Mais do que a criação de um laboratório, nós temos um laboratório de construção, eu sou um dos coordenadores do laboratório de construção. No entanto, a gente desenvolve trabalhos lá no laboratório de construção, no nosso laboratório, que tem uma planta de 180 metros quadrados versus o da FAO, que é 3.000 metros quadrados. Então, eu construo uma peça de pré-fabricado, daí uma semana o técnico me liga pedindo se ele já pode quebrar, porque tem que liberar o canteiro para a próxima atividade que vai ter lá. Ou seja, eu não consigo fazer ensaio da peça que foi feita, mas eu não consigo porque não tem espaço. E como é que eu vou ter espaço para criar um canteiro de obras maior na Maria Antônia, esquina com a Consolação, onde o custo do metro quadrado lá é absurdo? Então, eu não posso chegar para a minha universidade e falar, eu preciso de um canteiro na Maria Antônia. Então, a gente tem um problema efetivo que talvez ele não se realize só na instalação de um canteiro dentro da própria universidade. O canteiro ele pode ser suporte. Exemplo, durante a pandemia, nós fizemos um projeto de extensão chamado FAO mais D Acolhe. Nesse FAO mais D Acolhe, nós produzimos, por exemplo, um tambor para as pessoas lavarem as mãos. Ou seja, tivemos que escolher tambor, comprar tambor, projetar, cortar, ensaiar para saber se a peça metálica que a gente estava fazendo deu certo. Fizemos um protótipo, testamos dentro do próprio canteiro, deu errado, tivemos que refazer uma parte, até que ele deu certo, e hoje ele está na favela de Heliópolis, numa praça, como um lavatório de mãos, onde a gente incorporou o detergente, onde a gente incorporou uma torneira que se liga à rede pública. Fizemos um convênio com a Sabesp, através da Prefeitura de São Paulo, que possibilitou uma ligação de água e esgoto no espaço público, o que isso não ocorre, mas a pandemia possibilitou que a gente discutisse isso com a Sabesp. Ou seja, esse trabalho de extensão possibilitou que os alunos enfrentassem a realidade num canteiro de 180 metros quadrados. Então, eu acho que o que nós precisamos pensar são projetos que possam ser viabilizados no âmbito de um projeto de extensão, por exemplo, que vai garantir que os estudantes se envolvam com situações reais, com problemas reais. Um outro problema que nós enfrentamos. Existe um evento anual, que todo mundo conhece, que se chama Casa Cor. O ano passado, a Casa Cor resolveu construir espaços dentro de containers. Já estávamos na pandemia. Espaços dentro de containers. E resolveram que 4 containers seriam destinados a áreas de vulnerabilidade. Fomos convidados para fazer um deles. E quem coordenou o trabalho foi o professor Rodrigo Loeb, que fez um projeto de um container que é uma cozinha comunitária que foi colocado dentro do sacolão da Brasilândia, e são as comunidades do entorno que usam a cozinha comunitária para desenvolver cursos, para desenvolver atividades, e a cozinha continua lá. Então, é uma cozinha que a gente projetou dentro de um container, a gente fez uma estrutura de apoio, de cobertura frontal com bambu, experimentamos a construção, experimentamos o material, fizemos teste, acompanhamos a execução, enfim, usamos esta oportunidade dado
pela Casa Cor, que a gente conhece que não faz isso sempre, né? Usamos essa possibilidade e desenvolvemos esse trabalho. Então, ele também estava no âmbito de um projeto de extensão, que estava dentro desse FAO Mais D Acolhe. O pessoal do design estava com a gente, fez umas bolsas de bebê e fizeram desenharam a bolsa, fizeram testes para poder suportar o bebê. Era uma bolsa que era entregue para as mães, com um pequeno enxoval que foi conseguido através de doação. Fizemos uma outra experiência no Glicério, que foi um projeto para poder adequar um cortiço, para poder receber uma moça que tinha tido um problema no parto e começou a ter uma limitação, e a gente teve que criar um banheiro adaptável para que ela pudesse acessar na casa. Então, tivemos que fazer orçamento, experimentar material, enfim, enfrentando situações reais, e não necessariamente tendo uma planta com 3.000 metros quadrados que nos possibilite trabalhar lá dentro. Enfim, a extensão que permitiu, só que essa extensão FAO Mais D Acolhe não está curricularizada. Era um projeto de extensão onde os alunos e professores que se voluntariaram participaram. Então, minha resposta para você é essa. E essa pergunta aqui da Nicole, eu não compreendi muito bem, mas ela pergunta sobre a gestão e financiamento de moradias universitárias fora do Brasil. Eu não conheço muito bem Olha, essa... eu também não conheço muito bem, mas o que eu conheço, né, por exemplo, a política de locação social na França, ela é uma política antiga, né? Ela se chama HLM, que é a política de aluguel controlado, aluguel barato, enfim. Ela atende desde estudantes à população que não tem recursos para poder alugar as suas habitações. Então, nós temos um amigo, que o Paulo também conhece, que é professor, e que, quando ele vai passar 1 mês, 2 meses na França para dar aula na universidade que ele leciona, ele ocupa uma dessas moradias na condição de professor visitante, assim como estudantes também ocupam. Então, isso faz parte de uma política maior. Eu conheço outras experiências que são financiadas diretamente pelas universidades, como, por exemplo, historicamente, a gente tem o CRUSP, na USP, que foi financiado pelo governo do estado dentro da universidade, a gente tem dentro da UNB a mesma situação, e a gente tem as universidades novas que foram constituídas, por exemplo, a Universidade Federal do ABC. Quando a Universidade Federal do ABC foi colocada em concurso público para a realização do projeto, o edifício Bloco B, ele deveria se destinar a residências universitárias. O arquiteto que ganhou o concurso, que é o Cláudio Libeskind, quando fez o projeto que venceu o concurso, ele entregou uma proposta de residências universitárias. Só que no meio do caminho, lá em meados de 2006, no meio do caminho, o governo federal mudou a estratégia, dizendo que talvez fosse melhor dar uma bolsa auxílio, um auxílio para que os jovens estudantes pudessem ocupar residências no entorno da universidade, o que, inclusive, poderia dinamizar o mercado de locação no entorno. Então, você poderia dar um recurso para o jovem estudante morar onde ele quisesse, com quem ele quisesse, ir no mercado através dessa locação. Isso dinamizaria o entorno, tanto é que em volta da Universidade Federal do ABC hoje é outra coisa, não é mais o que era originalmente, né? E nós temos um colega, professor, que coordenou a obra, depois foi prefeito da Universidade Federal do ABC e atualmente está na Universidade Federal do Sul da Bahia e tem como pós-doc o estudo do impacto de implantação de campus, dos novos campus universitários. E uma das questões que ele aborda, por exemplo, é esta ocupação no entorno dos jovens residentes. Então, eu não sei exatamente o interesse da Nicole, mas se o interesse dela foi entender um pouco como se dá essa dinâmica, talvez olhar um pouco o Joel, que é esse professor que eu estou me referindo, acaba de disponibilizar o link do livro dele, o Paulo tem, de repente ele pode divulgar também, e você pode dar uma olhada lá, Nicole, se esse é seu interesse. Se o seu interesse é conhecer mecanismos de financiamento,
com uma expectativa de que isso possa se reverter, enfim, eu não sei como, eu não sei dizer para você, eu sei isso que eu comentei. E sei um outro projeto também, que é um projeto bacana, aí como referência para estudantes de arquitetura, que é um projeto da Zaha Hadid, em Viena, chamado Spitlau, que é um projeto que foi originalmente construído em cima de uma estação de trem. Ele deveria ser um projeto de habitação estudantil, e no meio da obra, a prefeitura mudou de opinião e transformou num equipamento de moradia popular. Chama Spitlau, em Viena. Como referência arquitetônica, eu conheço esse também. Não sei se eu respondi a pergunta da Nicole. Obrigado, Celso. Mais alguém? Estamos caminhando aqui pelo nosso relógio aqui para o final da nossa sessão, mas se ainda dá espaço para mais uma pergunta, se alguém a tiver. Eu quero fazer uma pergunta, Paulo. Claro, Vini, nossa anfitriã. Professor Celso, são vários os desafios enfrentados quando se pensa em elaborar projetos para habitação de interesse social. São diversos e muitos, né? Acontecem em todas as searas. Eu acredito que hoje em dia um deles seria a elaboração de projetos que tenham a consciência ambiental também durante a sua elaboração, que tenham uma preocupação com o descarte, que é muito intensificado, principalmente na construção civil padrão tradicional brasileira, e sobre a questão do descarte e a questão dos materiais, quais são os materiais de construção que são utilizados, o tipo de edificação, como essas edificações são elaboradas. Então, a minha pergunta existe, além de todas as outras preocupações que a gente tem que ter quando elabora um projeto de interesse social, existe uma preocupação também num pensamento de uma arquitetura um pouco mais, que poderia ser considerado um pouco mais sustentável durante a elaboração desse tipo de projeto? Sim. A sua pergunta acho que é ótima e me fez lembrar que eu não respondi totalmente a pergunta do Paulo. Eu acho que é muito importante a formação. É muito importante que o estudante entenda a importância de determinadas questões que são colocadas na sua formação. Para que a assistência técnica, a assessoria técnica vire mercado, a gente tem que ter um conhecimento para colocar à disposição. E esse conhecimento ele se adquire com a prática, e aí isso é atribuição nossa, professores, de criar dinâmicas que possibilitem ao estudante este acúmulo, este repertório, mas tem que haver do estudante um interesse, e esse interesse não precisa necessariamente ser sempre o mesmo, né? E aí, nessa medida, trabalhar com essa arquitetura talvez sustentável, digamos assim, é de suma importância, seja para habitação, seja para um estande de uma feira, seja para um anexo de um almoxarifado de uma loja. E no que eu acho que é importante? Quando você fala em descarte, novos materiais ou certificações, uma das coisas que... Eu sou professor de projeto e sempre fui professor de projeto. E uma das coisas que eu tenho procurado atentar é que a gente entenda a arquitetura como uma coisa que pode ser montada e desmontada. Na medida em que eu penso que ela possa ser montada e desmontada, eu penso no mínimo descarte. Eu penso na otimização dos componentes que eu estou usando. Eu penso na possibilidade de reaproveitamentos. E quando eu penso isso, eu não estou pensando numa arquitetura pobre, uma arquitetura povera, não estou pensando nisso. Se eu pegar, por exemplo, os Anini Caldas, né, que faziam aquelas casas maravilhosas em Joatinga, no Rio de Janeiro, o Zanini estava pegando ele estava pegando portas, ele estava pegando pilares, ele estava pegando componentes do desfazimento das obras de desconstrução do centro do Rio de Janeiro. Se nós pegarmos determinadas arquiteturas que são feitas de casas, a gente começa a perceber que existe um mercado de desfazimento e de recuperação e de incorporação desse material.
Então, eu acho que a gente dê um pouco, em algum momento, eu não sei qual foi, aonde foi, essa perspectiva de que a arquitetura é uma coisa de se montar, e não de se construir como se eu estivesse construindo um objeto, uma escultura, um objeto em que eu só vou desfazer ele se eu quebrar, se eu destruir, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar nessa medida em que determinadas arquiteturas elas podem ser feitas num processo de construção e de montagem. E aí talvez eu perceba que eu não preciso fazer exclusivamente arquitetura com uma massa sólida de concreto, onde eu tenho que, para fazer ferro, deixar acontecer com o que aconteceu em Bento Rodrigues, deixar acontecer com o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, não, em Belo Horizonte, né? E em Inhotim. Então, assim, eu não preciso exclusivamente construir com concreto, onde essa matriz gera essa pegada e que isso interfere na vida das pessoas, e a gente não olha para trás e vê esse processo todo. Ao mesmo tempo, quando eu penso num material que ele é feito a partir de reaproveitamento, eu também tenho que pensar na incorporação desse material e na pegada dessa incorporação. Então, não adianta eu querer trabalhar com uma telha PET, uma telha feita a partir de garrafa PET, mas se ela é feita em Manaus, e eu tenho que trazer de Manaus para São José dos Campos ou para São Paulo. Então, talvez seja melhor eu trabalhar com material que seja feito aqui. Então, eu acho que é muito importante, quando nós vamos pensar uma construção, pensar de uma forma sistêmica, escolher os materiais com os quais nós vamos trabalhar, escolher os fornecedores com os quais a gente for trabalhar, para que a gente possa ter o mínimo de interferência ambiental. Então, essa perspectiva com a questão ambiental, ela é fundamental e ela é uma das questões mais contemporâneas que a gente tem. Ao trabalhar com parque público, talvez, vale a pena eu procurar, estudar e experimentar determinadas luminárias que tenham captação de energia solar no ponto, onde eu vou evitar todo um trabalho de cabeamento, de infraestrutura para a montagem dessas luminárias, e vou captar energia solar que vai garantir uma iluminação por 6, por 12 horas. O custo dela é adicional? Ele é adicional na implantação, mas é importante que eu prepare o meu profissional para que ele tenha informação e repertório suficiente para ele fazer a conta, para ele verificar quanto custa uma conta de luz, quanto custa esse investimento, para que ele perceba qual é o ganho que isso vai gerar. Então, esta preocupação, ela é da nossa formação. E se eu tiver a preocupação, não adianta eu querer formar o estudante para ele trabalhar com madeira, com concreto, né? E essa é a resposta para o Paulo, na minha opinião. Porque se eu formo o meu estudante que pensa, se eu formo o meu estudante que faz conexão com as questões da realidade, eu formo um profissional capacitado a gerar trabalho através da assistência técnica ou outras práticas profissionais. E aí descobri que existem fontes de captação de recursos dentro do sistema financeiro que podem subsidiar pequenas obras. Da onde nasce, por exemplo, a pequena empresa chamada Vivenda, que hoje se colocou dentro de um mercado de reforma de casas em favela, fazendo pequenas reformas de pequenos cômodos e tem um ganho extraordinário. E quem bolou isso não foi um arquiteto, foi um economista. Então, essas estratégias, elas vão nascer dessa construção de conhecimento que nós temos um compromisso, por um lado, nós professores. Por outro lado, é uma questão do aluno entender e se colocar. E aí, é claro, esse saber ele vai colocar para fazer o anexo do almoxarifado da loja de rua, para fazer o almoxarifado dentro de uma loja de shopping, para fazer a reforma de uma casa, a reforma de um apartamento, a construção de uma praça, a construção de um parque. Então, na minha opinião, isso faz parte da formação do nosso profissional. E existem hoje linhas de crédito ligadas ao CAL para dar a oportunidade para esses jovens arquitetos investir na pesquisa, na nova formação. Então, eu acho que
isso tudo está na nossa preocupação de como a gente forma, como a gente constrói os currículos, como a gente constrói as propostas de exercícios para os alunos desenvolverem. E aí eu acho que o nosso grande desafio para os próximos anos é como a gente vai trabalhar com a extensão universitária curricularizada. Principalmente em escolas, assim, no meu caso, uma escola privada. Então, é uma preocupação bastante grande a nossa, né, de um conjunto de professores, da direção, da coordenação, que faz questão, a direção e a coordenação faz questão que a curricularização se dê ao longo do curso, porque uma das possibilidades seria você criar um momento do curso onde você descarrega os 10%. Né? A direção da nossa escola, a coordenação da nossa escola é contrária a isso, acha que isso deve ser diluído no curso. E eu acho muito importante isso. Eu fico muito contente que a gente tenha esse tipo de apoio na nossa escola. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Sim, eu fico muito feliz que a gente concorde com isso. Que bom. Bom, Celso, poderíamos ficar aqui mais outro tanto de tempo, né? Trocando aqui as experiências, ouvindo você e refletindo sobre, né, as nossas realidades, os nossos desafios que são imensos, né? Aqui a nossa universidade também, eu, inclusive, faço parte de uma comissão de extensão criada para discutir mecanismos de gerar a curricularização da extensão, inclusive já está sendo praticamente finalizado um guia que essa comissão fez para que os cursos tenham um parâmetro de curricularização da extensão, que isso depois se estenda ao PDI da universidade, para que 2022, mas nós já sabemos, sim, que teremos muitos desafios, também será ao longo do tempo do curso, né? E sabemos, muitos desafios, né? Que provocarão mexidas, né? Em nós para criar essas condições de viabilidade, mas também sabemos que as instituições não públicas, as públicas também estão com dificuldades, mas as não públicas não é da tradição ter orçamentos para extensão, mas como a gente fala, não existirá extensão sem comunidade, sem estudante. Então, no momento que você tiver que se relacionar e sair dos seus muros para ir a algum lugar, fazer algo de importante, haverá algum tipo de custo. Então, isso é que todo mundo vai ter que ter que encontrar um meio, né, de achar essa solução, porque haverá de se cumprir as metas lá, que esperamos que não sejam só metas protocolares, né? Que seja efetivamente realização da extensão. Quero agradecer a você e todos os estudantes que aqui estiveram, né? Agradecer a você, Celso Sampaio, né? Que esteve aqui. Convidar para aqueles que estão aqui que continuem participando dos eventos da 23ª CEAL e atentos para que as demais palestras ou minicursos possam prestar atenção e se inscrever, né? E esperamos né, Celso, nos encontrar presencialmente em breve, assim esperamos, né? Mas já agradeço desde já imensamente a grandíssima contribuição que você deu aqui para as nossas atividades da CEAL. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado Muito pelo obrigado convite. a todos e todas e parabéns Muito obrigado. pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal. Vou parar de gravar também, já, tá, Fábio?